Obrigado. Rogério, me tira essa dúvida que vejo muita gente também com ela. Qual a diferença da agressão russa à Ucrânia, onde muitos apoiam, a agressão armênia vem sofrendo? O objetivo é claro, tomar território. Olha, existem muitas diferenças, André, e eu vou colocar algumas aqui para você. Eu demandaria uma live inteira para falar sobre isso, tá? Mas existem muitas diferenças. Primeiro, que a Rússia, em relação à questão da Ucrânia, tem um componente de áreas etnicamente russas ali na região do Donbas. Você tem pleitos territoriais derivados de concessões feitas no período soviético à Ucrânia. Você tem um enfrentamento com um outro campo potente, que é um campo sustentado pela OTAN, então, que tem interesses e respaldo de poder dissuasório nuclear, e são infinitas as diferenças. O ponto principal aí a ser assustado é que, no caso da República da Armênia, ela está sendo circunstancialmente violada em razão do conflito na Ucrânia e de interesses poderosos de lobbies que visam, eu não vou ter papa na língua aqui não, o campo de Shah Deniz, no Mar Cáspio, que é um imenso campo de gás, onde você tem pessoas de diversas matizes, nacionalidades e possuindo passaportes dos mais diversos, interessados em fornecer este gás, violando a integridade territorial da Armênia, promovendo limpeza étnica sobre o território reconhecido internacionalmente da região de Siunik, no sul da Armênia, provavelmente prometido à senhora Ursula von der Leyen por ocasião de sua visita a Baku, que chamou o Azerbaijão de parceiro confiável. Agora, a semelhança que existe é sob o ponto de vista de uma intervenção externa em seus territórios reconhecidos internacionalmente. Isso é um fato. Tá? Cabe uma live inteira, André, para a gente discutir sobre isso. Frederico Álvares. Rogério, você acha que essa mobilização pode auxiliar a Armênia no âmbito do CSTO, TSC? Olha, em relação a isso, Frederico, a visita da Nancy Pelosi, clara e nitidamente, é uma visita oportunista, onde ela tenta aproveitar não só do comprometimento da Rússia na Ucrânia, nesse embate contra a OTAN, como também de fissuras criadas a partir do momento em que a Rússia não responde rápido e celeremente aos tratados bilaterais com a Armênia e também no âmbito do CSTO, que lidera a intervenção para conter as tropas do Azerbaijão. Quero lembrar que a Rússia assinou, dia 22 de fevereiro, 2 dias antes do início das operações na Ucrânia, um tratado com o Azerbaijão que foi considerado por muitos como algo inusitado, uma vez que se contrapunha à aliança histórica, cultural, religiosa, étnica, de todas as vertentes aí que a gente podia buscar sob o campo da afinidade com a Armênia, que estava no CSTO e num pacto bilateral, onde você tem soldados da Guarda Fronteiriça Russa e do próprio FSB, defesas aéreas russas, defendendo o território da Armênia, teoricamente, de ataques do próprio Azerbaijão. Tá? Agora, por que esse tratado foi feito? Muito provavelmente por pressão da Turquia, muito provavelmente por pressão de lobistas que agem também em Moscou. Tá? Esse canal não tem torcida, não. Esse canal tem repercussão de fato e defesa de valores. Mas eu não vou sonegar a informação porque me é ou não simpático. Tá? Agora, por outro lado, Frederico, a Rússia, quando mobiliza mais força... Um abraço, Michel, obrigado pela presença. O que você quer dizer com Putin anuncia mobilização parcial? Obrigado. O Putin, eu já volto para a questão armênia, anunciou essa mobilização parcial porque, a priori, quem vai servir, há um degrau aí a ser estabelecido, mas quem vai servir inicialmente são os especialistas e reservistas e aqueles com experiência militar anterior. Então, ainda não é uma mobilização total. Tá? Não é uma mobilização total. Agora, voltando para a questão do CSTO, quando os russos também percebem que os Estados Unidos tentam, na realidade, colocá-la fora do Cáucaso, porque hoje é onde a Rússia está efetivamente no Cáucaso, além das bases na Armênia, da 102ª em Gyumri, na República da Armênia. Ela está, e provavelmente aí com uma base que estava sendo reconstruída em Sisian. Aonde, tá? Valeu, Michel. Aonde a Rússia está efetivamente? Na República do Nagorno-Karabakh, com 2.000 soldados. A tentativa de levar a Armênia para o campo de influência dos Estados Unidos, ela já ocorre desde a Revolução de Veludo de 2018. Agora, há uma reação do CSTO, inclusive no envio de armamentos, no envio de uma delegação de alto nível de investidores, de gente ligada à economia, para estabelecer um tratado, um pacto de investimentos de longo prazo na Armênia. E eu acredito que a Rússia não ceda facilmente, se estiver naturalmente ao seu alcance, a República da Armênia para uma área de influência plena dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos
formalmente colocaram muitas palavras bonitas, mas não tomaram nenhuma atitude para coibir a invasão do Azerbaijão, a limpeza étnica, a destruição de símbolos religiosos. Quer dizer, é muito mais um jogo geopolítico complexo, tá? Também caberia uma live de 10 horas para falar para vocês sobre isso, cada detalhe, inclusive porque o governo dos Estados Unidos segue enviando ajuda militar ao Azerbaijão. E o grande player, o grande aliado dessas potências militares do Azerbaijão é a Grã-Bretanha. O Azerbaijão foi construído em 1918 sob a égide de um acordo de troca de petróleo com a Grã-Bretanha a preço de custo, para que na aliança que foi estabelecida oportunamente com o senhor Stalin, lhes fosse assegurado que eles poderiam gozar de um país independente, já promovendo uma certa fissura com o Irã, porque os iranianos tratam o Azerbaijão como República de Baku, só para que vocês entendam, tá? Isso também demanda um programa de horas e horas e horas e horas. Há sempre o dedo dos poderosos, né? Ou como diria o Pepe Escobar, the usual suspects, né? Sempre o dedo dos poderosos globalistas, tá?